E aí, meu povo, tudo certo? Vamos lá para mais uma aulinha então, uma aulinha de Sociologia Brasileira. Esses slides são os que a gente usou na semana passada, então nós falamos aí dos pensadores sociais, falamos do Nina Rodrigues, eu lembro que nós analisamos aqui, né, esse mapinha da frenologia aí, falei que há outros pensadores, lembro de ter falado desse, sobretudo por causa desse nome aqui, né, enfim, lembro muito bem disso. E sei que falamos então na década de 30 do Gilberto Freire. Pelo menos tenho a impressão que nós falamos do Gilberto Freire. Caso não tenha falado do Freire, vocês me falam que eu retomo. Mas é basicamente a ideia lá do Casagrande Senzala, que é a construção do mito da democracia racial. Tudo bem? Então, bom, é isso. A essência desse pensador é esse. Agora vamos lá para o Sérgio Buarque de Holanda e nós vamos avançar mais um pouquinho também, se der tempo. Eu vou cronometrando aqui, né, para a aula não ficar muito extenso, o vídeo não ficar muito extenso também. Então vou falar um pouco do Sérgio e depois falo de outros pensadores, se der tempo. Senão fica para outra semana. O Sérgio Buarque de Holanda é um dos grandes expoentes do pensamento social brasileiro. Tá? Então ele é sobrinho do Aurélio Buarque de Holanda, que é o cara que fez o dicionário lá, e pai do Chico, né? Então é um cara, né, de extrema fama, né, por ser o pai do Chico Buarque de Holanda, mas também por ser um dos grandes sociólogos do nosso país, sociólogos e historiadores. A maioria dos livros dele também fala muito sobre história, como por exemplo o Monções e o Caminhos e Fronteiras, que fala dos bandeirantes, uma visão histórica e sociológica dos bandeirantes, e o Visão do Paraíso, que é um livro também muito, muito bacana, que fala sobre a chegada do português aqui ao Brasil. O Raízes do Brasil ele não deixa de ser histórico, mas ele é muito sociológico. Ele faz uma análise sociológica weberiana, uma parada no Weber, que é um sociólogo que a gente viu lá no ano passado. O conceito essencial de ação social para o Weber lá e o conceito de tipo ideal são muito fundamentais para o Sérgio Buarque. Tá? Então eu vou começar aqui, né, não vou nem começar do 1, vou começar do 2. A ideia de que é um tipo ideal, só para a gente retomar o que é um tipo ideal, galera. O que significa um tipo ideal, o Segundão? Tipo ideal seria um modelo, né? Seria uma ideia do Weber de estabelecer um modelo para análise. Então, se eu fosse analisar, é sempre esse exemplo que eu uso, eu devo ter usado com vocês no ano passado. Se eu fosse analisar o conceito a sala de vocês, então eu diria que vocês aí todos os 8, né, vocês têm características em comum. Vocês são, por exemplo, jovens, bonitos, legais, atenciosos, estão muito bem acordados no momento dessa aula, não estão fazendo outra coisa, né? Olha só como eu acertei 100%. Galera, então, isso é uma ideia, uma idealização, mas nem todo mundo, né, pode se encaixar nisso. Pode falar, eu não sou jovem. Né? O Murtosa tem alma de velho, então ele não é jovem. Tá? Mas não, tô brincando, mas é jovem sim, todos são. Mas vocês podem não se encaixar. O tipo ideal é uma generalização. Tá? Então, uma ideia do Weber. O tipo ideal que o Sérgio Buarque faz é para falar do povo brasileiro. O tipo ideal, ele chama o nosso tipo ideal de homem cordial. Então, no Raízes do Brasil, no qual o Sérgio Buarque analisa o sentido e a formação do Brasil, ele constrói um conceito-chave, o conceito de homem cordial, que é um tipo ideal. Por que é um tipo ideal? Porque ele generaliza. Eu vou falar as características e nem sempre você vai falar, nossa, eu sou exatamente isso. Se você falar, eu sou exatamente isso, você está precisando repensar a sua vida aí, porque o modelo exagera, sobretudo no lado negativo. Mas vamos lá. Mas alguma identificação é normal que aconteça, até deve acontecer. Bom, primeira das características do Raízes do Brasil. Do Raízes do Brasil, não, desculpa. Do homem cordial, na visão do Sérgio Buarque. A primeira dessas características é que o brasileiro ele faz uma enorme confusão entre o público e o privado. Ele não consegue definir muito bem aquilo que pertence ao âmbito da vida pública, aquilo que é dele e aquilo que é de todos. Né? O âmbito do privado e o que é de todos, que é o âmbito da vida pública. Então o brasileiro, se ele puder, ele vai usufruir das riquezas públicas como se fossem privadas. Então ele torna-se vereador, ele usa o carro da Câmara, caso ele seja presidente da Câmara, ele pode ter esse direito, ele vai usar para ir pescar. Tá? Então ele e não só nesse sentido, então ele trabalha numa empresa, ele pega o carro da empresa para uso próprio. Né? Houve um caso em Botucatu há alguns anos que uma ambulância do SAMU foi vista parada embaixo, né, nas proximidades ali da ponte do Rio Pardo, quando você vai passando indo para Botucatu. Então a primeira impressão das pessoas é que ela tinha caído da ponte de alguma forma, né?
sei lá, o que aconteceu, um acidente, ou aconteceu alguma coisa, a ambulância tá ali, as pessoas chamaram o resgate e a polícia foi lá, né, rápido tal, e tudo mais. O que ia acontecer com essa ambulância? Era um funcionário que estava de folga e a ambulância ele levava para casa para lavar, alguma coisa assim, uma ambulância que não tinha um uso tão contínuo de algum município da região ali, e o cara pegou a ambulância e foi pescar com a ambulância, olha que legal. Com a gasolina pública, com um bem público, com um negócio que poderiam, porventura, precisar, né? E aí mobiliza, né, todo um gasto, toda uma coisa louca ali. Enfim, confusão entre o público e o privado. É uma característica do brasileiro. Ele faz essa confusão, ele não entende o limite do que é dele e o do que pertence a todos. E quando a gente fala do que pertence a todos, o brasileiro ele quer que o que pertence a todos seja preferencialmente dele. Então ele quer furar a fila do atendimento do banco, ele quer. Ele não tem direito ao auxílio de R$ 600, mas ele quer. Enfim, por aí vai. O brasileiro é assim. Uma outra característica do brasileiro, segundo o tipo ideal aí do Sérgio Buarque, é a impulsividade. Então, nós somos extremamente impulsivos na perspectiva dele. A gente age por impulso, tá? E esse agir por impulso, ele está então relacionado né, a uma perspectiva bastante latina, né? Nós outros somos latinos, nós temos sangue quente, a gente age dessa forma, né? Então acaba muitas vezes sendo muito impulsivo. E aí que entra o ponto de cordial. O que significa cordialidade? Ser cordial é ser bondoso, né? Agir corretamente, ser de boinha e tal. O Sérgio vai destacar que a cordialidade do brasileiro é dúbia. Ao mesmo tempo que ele é bom, né? Que ele é uma boa pessoa, ele é um mau caráter sem fim. Ao mesmo tempo que ele é um povo acolhedor, muito acolhedor com o estrangeiro, ele abraça o estrangeiro e já tira a carteira do bolso do cara no primeiro abraço. Ao mesmo tempo que o brasileiro ajuda os semelhantes, os diferentes. Por exemplo, veja, por exemplo, quando tem uma tragédia, tipo a de Brumadinho. As pessoas mandam tanto mantimento para as regiões que não tem nem onde colocar. O brasileiro ajuda mesmo, mas se ele puder espancar alguém que é suspeito de algum crime, ele vai espancar. Tá? Então, essa é a impulsividade do brasileiro. Tudo bem? Ela é, por um lado, ela é boa, né? Sei lá, tá alguém afogando, sei lá, na enchente, o brasileiro se joga para ajudar, mesmo sem saber nadar. Então ele é impulsivo em todos os lados. Por isso há uma dualidade na cordialidade brasileira. Ele é uma cordialidade do bem e do mal ao mesmo tempo. Beleza? Por fim, o Sérgio fala pra gente que há um excesso de pessoalidade no brasileiro. Eu acabei de chamar o cara de Sérgio, né, um intelectual que já morreu, que eu nunca, obviamente, nunca cheguei perto. Vou só voltar aqui pra vocês verem. Ele morreu em 82, eu nasci em 85, tá? Eu chamei de velho. Enfim, o Sérgio Buarque de Holanda não é meu íntimo para eu chamá-lo de Sérgio, mas nós tornamos-nos íntimos das pessoas com muita facilidade. A gente começa a exceder na pessoalidade. Então, assim, o brasileiro conheceu hoje, amanhã ele já está na casa da pessoa, abrindo a geladeira. Tá? Então, ele entende-se como detentor desse direito. E isso não é só no âmbito da vida privada. Não é assim, tipo, se eu fiz um amigo e o cara me aceita como amigo, isso é um problema meu e dele, verdade. Mas o brasileiro comporta-se assim na escola, ele comporta-se assim no trabalho, ele comporta-se assim em todos os espaços da sua vida. Ele não tem formalidade nenhuma, ele é informal, pessoal demais. Você marca o compromisso, o cidadão chega com 3 dias de atraso. Né? Ele liga para você meia hora depois do horário do início do compromisso para falar que ele vai atrasar. Pô, ele já está atrasado meia hora. Aí ele liga depois de meia hora e fala, viu, eu já estou indo, mas na verdade ele está entrando no banho. Tá? Então, essa é a lógica do povo brasileiro. Esse ponto eu sei que vários aí identificaram-se, embora não seja legal ser atrasado, mas enfim, a gente faz isso. Nós somos informais, informais demais, gente, demais, demais, demais. Tudo bem? Tranquilo? Acho que do Sérgio Buarque, do Raízes do Brasil, a essência é isso aí, é esses 10 minutinhos mesmo que é de boa que a gente precisa, tá? Agora, tem outros pensadores, né, interessantes e eu queria ver se dá tempo de falar de mais dois deles. Então vamos falar do primeiro, só tomar uma aguinha. Florestan Fernandes é um intelectual brasileiro, né, com grande envolvimento na política, então ele participou ativamente do processo de redemocratização do Brasil, ali nos anos 80. Ele foi, naquele momento, filiado ao partido político, então ele tinha um pensamento bem à esquerda, ele foi, salvo engano, ele é fundador e foi filiado ao PT, e depois ele foi também filiado ao PCB, ou PCdoB, um desses dois, eu não tenho certeza. Mas enfim, ele foi filiado ao partido de esquerda e tinha um pensamento político mais voltado à esquerda.
Em termos acadêmicos, no primeiro momento ele é antropólogo, ele não é sociólogo, e aí ele vai começar a falar muito sobre a questão do indígena, antropologicamente falando, então mais voltado para a cultura, né, comportamento, e é muito legal, os textos são muito, muito interessantes, tem grandes reflexões sobre o indígena brasileiro. Depois, ele começa a falar sobre sociologia, mas estudando ela teoricamente. Então, né, fazendo estudos teóricos sobre Marx, Weber, Durkheim, enfim, já como professor universitário, já dando aula na USP. Depois vai ter grandes textos também sobre política, porque ele se inseriu na política. Eu tenho um livro dele aqui que são uma coletânea de discursos dele enquanto deputado e, cara, eu duvido que qualquer um dos outros 500 deputados entendia uma palavra do que ele estava falando, porque é um intelectual, né? Então, assim, é até estranho um cara desse ter conseguido ser eleito deputado federal, mas era um momento, né? Um momento de mais politização. E aí, assim, os discursos do Florestan, nossa, cara, é um mais denso e pesado do que o outro. Mas era o duro que fazia só para ele, né? As pessoas acho que não entendiam muito bem o que ele estava falando. Agora, no sentido da sociologia, que é o que mais nos interessa aqui, do Florestan, o mais importante dele é a oposição dele ao Gilberto Freire. Então, enquanto o Gilberto Freire nos fala lá no Casagrande e Senzala que, né, a miscigenação no Brasil é positiva e que no Brasil não tem preconceito porque o Brasil é miscigenado, aquela hora que a gente tem vontade de dar um tapa na cara do Gilberto Freire, mas, né, enfim, já morreu, não dá para dar o tapa. Além do que ele tem coisas boas, apesar desse escrito ruim, o Florestan Fernandes vai mostrar que o Gilberto Freire está redondamente enganado. Ele mostra empiricamente o que significa empírico. Vocês já viram isso em filosofia. Empirismo significa aquilo que é oriundo da experiência. Então ele demonstra com dados, ele demonstra a partir da experiência que nunca houve a integração do negro no Brasil. Abolimos a escravidão, mas o negro continua excluído. Ele tem 2 livros que falam isso. Um chama O Negro no Mundo dos Brancos, eu esqueci de colocar aí, e o outro chama A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Sociedade de classe é um termo muito marxista, né? Denota aí que é um pensador bem voltado à esquerda. Tudo bem? Então, Zé, a essência do Florestan é esse. Ele é um ótimo contraponto ao Gilberto Freire. A gente consegue muito usar o Florestan para estabelecer diálogo com o Gilberto Freire. Quando eu falo estabelecer diálogo, obviamente é, né, esse contato intelectual entre as duas obras. Se precisarem, numa questão dissertativa no vestibular, numa segunda fase de vestibular, gente, vocês conseguem, por exemplo, estabelecer, né, relações entre os dois. Então, se, por exemplo, uma questão, vou dar um exemplo, X, eu não vi essa questão, estou inventando ela. Vou tentar vender a ideia para a Unesp. Se numa questão de vestibular perguntar sobre a questão do negro no Brasil e fala aponte 2 interpretações diferentes sobre o papel do negro na sociedade brasileira dentro da sociologia. Pô, usa o Gilberto Freire, que fala que está tudo bem, a miscigenação acabou com o preconceito, que é uma inverdade, e usa o Florestan Fernandes, fala para ele, que ele mostra que nunca houve integração, por isso o negro é excluído e por isso há problemas tão graves em relação aí, à população negra que é majoritariamente mais pobre, majoritariamente mais excluída de sistemas de ensino, de saúde e tudo mais. Beleza? Dá tempo de falar de mais um, que só deu 13 minutos, então vou falar do nosso amiguinho Caio Prado Júnior. Cara, o Caio Prado Júnior é osso de ler, viu? É difícil de ler. E ele também fala um pouquinho sobre essa questão do negro, mas bem menos do que o Freire, bem menos do que os outros pensadores. Basicamente, ele vai falar na história do Brasil. Então, ele faz uma história econômica do Brasil. E de difícil leitura, né? Um escrito pesado mesmo, assim como os escritos, né, da maioria dos marxistas, recorre muito à história, recorre, né, a uma retomada, uma reconstrução histórica que torna um pouco a leitura dele difícil. Mas assim, como eu posso traduzir esse pensamento difícil para vocês? A defesa do Caio Prado Júnior é essencial de que o nosso atraso tem relação com a questão histórica, tá? Então, como a nossa sociedade se configurou historicamente, né? Passado colonial, período colonial, e por conta disso, atrasado, tá? Nós somos um país de muito atraso por conta, né, dessa vivência aí, desse período colonial. Porque no período colonial não tem mercado consumidor, não tem integração econômica entre as partes do país, então cada um produz uma coisa e manda tudo para Portugal. Isso nos ferrou no longo prazo, diz o Caio Prado Júnior. Ele tem total razão, tem total razão. Quer dizer, ter sido uma sociedade colonial e escravista por 4 séculos nos ferra economicamente até hoje. Nosso mercado consumidor ainda é pequeno. E quando eu falo de mercado consumidor ser pequeno, significa que tem muita gente marginalizada que não compra. E essas pessoas não compram porque não tem dinheiro, óbvio. E elas não comprando, você não mantém um mercado aquecido.
Isso é um dos nossos grandes problemas, é um dos grandes gargalos da economia brasileira. Como que eu vou resolver isso? Cara, daqui 3 séculos, quando essas pessoas tiverem acesso à educação, formação, é, equidade de oportunidades, tudo bem? No mesmo sentido, como não houve essa integração econômica, houve partes do país excluídas, ele concorda muito com o Florestan, tá? Então são autores que conversam muito, conversam nesse sentido de dialogar e também conversam porque eram amigos, né? Então o Caio Prado Júnior, ambos são professores da USP, foram professores da USP. O Caio vai falar pra gente então que o preconceito existente no nosso país, ele não é biológico, ele é histórico e cultural. Então, não existe na perspectiva dele um preconceito em relação ao negro. Existe um preconceito em relação ao ex-escravo. Olha que coisa louca. Então, mantém-se na cabeça das pessoas essa questão histórica e cultural de desprezar tudo aquilo que vem do negro, de desprezar todas as coisas que são oriundas da população negra. Beleza? Tudo bem? Acho que a essência, né, desses caras é isso. Tá? Os principais pensadores aí que eu queria falar hoje são esses. Depois, na semana que vem, a gente vai continuar esse papo falando de alguns outros, dentre eles o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também foi um grande sociólogo. Também vale a pena falar do FHC. Foi, não é, né? O FHC está entre nós aí com seus 80 e muitos anos. Belezinha? Bom, galera, espero que tenham gostado. Vou deixar uns exercíciozinhos para vocês, tá? Mas eu oriento melhor pelo WhatsApp depois. Valeu, um abraço, bons estudos, se cuidem, fiquem em casa. Também amo vocês.